Graça de agir em nome de Deus é o tema desta mensagem. Graça é favor sem merecimento. Toda vez que nós ouvimos essa palavra, graça de Deus, nós temos que lembrar do amor de Deus, do favor de Deus por você, por mim, na cruz do Calvário. Eu costumo falar na minha classe de EBD, na classe dos candidatos a membros, que eu jamais, em hipótese alguma, ofereceria minha filha como sacrifício para salvar aqueles de Bangu 1, Bangu 2 ou qualquer um da humanidade. Tem um vídeo que, há uns 10 anos atrás, correu um vídeo na internet, onde era um vídeo comovente, mas eu nunca me enquadrei ali, né? Só se nós colocássemos o vídeo como o sacrifício de Jesus. E aí era um pai, por alguma razão, estava num lugar pitoresco, onde havia uma ferrovia, e sua filha se dispersou dele, e ela estava na linha do trem, onde não tinha por onde fugir, e o trem ia passar ali. E o trem cheio de passageiros. E aí aquele pai tinha duas opções, se eu não me engano, descarrilhar o trem para salvar a filha, ou perder a filha e salvar os vagões de trem cheios de pessoas. Ele preferiu sacrificar a filha. Eu digo para vocês, eu jamais faria isso. Não faria isso. Por que eu estou falando isso? Porque a minha mente humana é incapaz de fazer esse tipo de coisa. Mas Deus fez por você. Deus fez por mim. Sem merecer. Ele permitiu que seu filho morresse de forma brutal na cruz do Calvário. Por mim, que eu sei que eu não mereço. Por você, que também não merece. Essa é a essência da nossa fé. O amor de Deus em sacrifício através de Jesus. E a graça é isso, o favor sem merecimento, a graça em agir em nome de Deus. Nós estamos tratando, irmãos, de ação social esse mês, e a graça de Deus cai sobre nós, e a partir daí nós fazemos ação social em nome de quem? Não é em meu nome, não é em nome da PIB, mas em nome de Deus. E aí nós vamos conversar e explicar um pouquinho o que é ação. Ação social. Ação é o que, irmãos? Disposição para agir. Ação é atividade. Ação é energia, movimento. E o que é social? Social é concernente a uma comunidade, é concernente a uma sociedade humana, é concernente ao relacionamento entre indivíduos, onde existe um grupo de pessoas com regras, leis, vivendo junto em comunidade, ali é chamado de grupo social. 5, 10, 50, 5 mil, não importa. Eles vivem debaixo de um regimento, de uma lei, de um estatuto, escrito ou não. Então, ação social é disposição em agir, não em prol de si mesmo. Ação social é disposição em agir em prol da sociedade. E é interessante que a Bíblia, a palavra de Deus é espetacular, né? Nós vamos ler um texto agora que já fala sobre ação social, só para os irmãos entenderem que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Deus sempre tratou deste assunto, cuidar dos outros. E lembrando que eu falei, Deus cuidou de você agindo na sociedade, agindo na comunidade, através de quê? De um sacrifício. Coloca para nós, Rodrigo, 1 Samuel 30, de 22 a 25, para nós irmos no Antigo Testamento, entendermos um pouquinho dessa questão social. Isso. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Qual é o contexto aqui? Davi estava com seu grupo de 600 homens, Davi não era rei ainda, era fugido de Saul, com seu grupo de 600 homens, haviam ido para uma outra peleja. Quando retornaram, os filisteus já haviam passado na aldeia onde eles viviam
e roubado tudo, inclusive sequestrado seus filhos e suas mulheres. Quando os homens de Davi chegam na aldeia onde eles moravam, cansados, exaustos, eles veem o fato. As mulheres foram sequestradas, nossos filhos foram sequestrados, nós fomos roubados. Davi pede a Deus, Deus, o que faço agora? Deus dá direção, vá atrás por esse caminho. E Davi, em um determinado momento, um grupo dos 600, aproximadamente 200 homens, estavam extremamente exaustos. E eles falam com Davi, nós não conseguiremos atravessar esse rio para continuar a jornada, alcançar os filisteus e ir para a peleja. Davi permite que esses 200 homens fiquem ali descansando e cuidando de partes de equipamento de guerra, bagagens. Dos 600 homens, 200 ficam e 400 homens estavam melhor, com condicionamento físico melhor, partem para a batalha, Deus abençoa, e eles conseguem matar os filisteus, ficar com os despojos dos filisteus, recuperar suas esposas e filhos. Deus abençoa estes homens. E aí entra o homem mau, que o texto diz. Então, todos os maus e perversos, vejam bem, era o grupo de Davi, trabalhando para a comunidade em que eles viviam, mas dentro do grupo de Davi havia homens maus e perversos. E aí estes homens maus e perversos, ao pegar os despojos, começam a olhar para aqueles que estavam cansados ou feridos da outra batalha e falam, não, eles não vão receber nada. Leva só a mulher e filhos que nós recuperamos. Davi, imediatamente, ali, ele cria a lei do despojo. O que é isso? Davi fala, a partir de agora, aqueles que estão feridos, aqueles que estão doentes, soldados valentes, que estão feridos e doentes, e não podem estar na batalha, eles vão receber a mesma recompensa que aqueles que estão bem, saudáveis, estão sendo abençoados por Deus para vencer a batalha. Foi a lei do despojo, pensando naqueles que estão necessitados, carentes, feridos, de certa forma, sem condições de buscar o próprio sustento naquele momento. Então, no Antigo Testamento, nós temos outros textos que falam sobre essa questão de você sempre estar olhando para o outro com olhar espiritual e não com olhar carnal, mau e perverso como estes homens. E aí, a partir daí, todas as pelejas, todas as batalhas, havia a lei do despojo. Os feridos de guerra, os amputados, aqueles que estavam sem condições de ir para a peleja, recebiam a mesma porção daqueles soldados valentes que também participavam da guerra. Para se fazer ação social em nome de Deus, graça, é necessário 3 atitudes, irmãos. A primeira, nós precisamos de alguém que pense. É fundamental. Toda equipe que produz precisa de alguém cabeça, alguém que pense, alguém que tenha estatística, trabalhe com estatística, trabalhe com métodos, com forma, com alvos, métodos, tenha estratégia. É fundamental. Segundo, para se fazer ação social em nome de Deus, nós precisamos de alguém que sinta, que tenha sentimento. Vou dar um exemplo. Eu recebi um telefonema há um mês e pouco atrás, de uma necessidade, que é aquela questão dos caboclos, daquelas crianças que nós estamos cuidando, que os irmãos já conhecem. O telefonema era o seguinte, pastor, será que você conseguiria material didático para 50 crianças? Eu não tenho, material didático, mas eu pensei, alguém tem, pastor Felipe, missões, liguei para ele, pastor, Felipe, você teria 50 bíblias, 50 materiais didáticos para as crianças? Eu vou conseguir para você. Conseguiu. Estratégia, pensamento, resolvi o problema. Aí não tem sentimento, é só resolver problema. E aí nós enviamos os espias. Foi Silvia e a Kelly do Edson, Silvia Cota e Kelly do Edson, lá espiar a terra. Quando chegaram lá, elas viram como era a situação que eu não conhecia. Aí houve o quê? Sentimento. Mandaram fotos, zap, textos, áudios, gerando o quê? Sentimento. Eu estava com a estratégia, elas tiveram sentimento, nós precisamos voltar para a estratégia, para o planejamento, para ver o quê? Que é o terceiro ponto, ação. Então, para você agir em nome de Deus, tanto nas questões sociais ou qualquer outra coisa que você vai fazer, você precisa de alguém que pensa, alguém que sinta e alguém que tenha ação, movimento, que pega essas estatísticas, métodos, estratégias, pega os sentimentos, junta e coloca o quê? Em prática. Só pensamento resolve, irmão? Só estratégia?
Só sentimento, chora, 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 se comove, resolve? Não, é um conjunto de coisas, alguém que pensa, alguém que sente e alguém que age. Queira Deus que haja alguém assim, né, que tem essas três qualidades. Eu não as tenho, mas eu só ando gente melhor do que eu, e aí a gente acaba fazendo bons trabalhos. O nosso Deus é um Deus, irmãos, que pensa, é um Deus que sente, e certamente é um Deus que age. Quando você vai lá em Gênesis 1, não precisa nem abrir, você vai ver que Deus está ali dando ordens, haja luz, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas, ajunte-se as águas, produza a terra, erva verde, movimento, ação de Deus. O nosso Deus é sim um Deus de ação, é um Deus que age. Sendo assim, irmãos, a nossa fé deve ser uma fé de ação. Não é fé só de pensamento, não é fé só de estratégia. A nossa fé não é fé só de quem se compadece e sente. É tudo isso, estratégia, pensamento, sentimento, mas se não houver ação, a sua fé é inválida. Você sabe que Deus pensou, Deus sentiu e agiu a nosso favor. Quando Deus planejou todas as coisas, como você sabe, Deus não foi pego de surpresa em nada, Ele fez a obra perfeita, Ele fez o início, o meio e o fim, Ele preparou todas as coisas, Ele preparou lá na sua estratégia, no seu pensar, a obra salvífica, porque Ele sabia que o homem era imperfeito, e além da obra salvífica, Deus já preparou o retorno do Messias. Jesus está voltando, nós não sabemos como, quando, mas Deus já preparou estrategicamente todas estas coisas. Mas Deus também, irmãos, Ele além de ser um estrategista, Ele é sentimental. Deus é amor, não é isso? Deus não é amor? Deus é amor, sentimento. Ou seja, quando Ele começou a preparar todas as maravilhas que Ele pensou em fazer, desde o princípio, o plano salvífico, a redenção em Cristo Jesus, o retorno, Ele além disso tudo, da estratégia, Ele estava nos amando primeiro. Havia amor em tudo que Ele fez em sua obra, houve sentimento, há amor. Mas não parou por aí. Houve a ação de Deus. Deus entregou o seu único filho, ação, para morrer por você, para morrer por mim. Ação. E geralmente, quando nós agimos a favor de Deus, nós precisamos pagar um preço. Quando Deus agiu a seu favor e a meu favor, certamente, Ele pagou um preço de ver aquela cena do seu filho, único filho, sendo crucificado brutalmente. Ressurreto ao terceiro dia, sempre bom lembrar. Eu queria trazer para os irmãos o texto de Marcos 2, de 1 a 5, para nós tratarmos deste assunto. Para nós dialogarmos esta noite, é um texto muito conhecido de vocês, que fala sobre o paralítico que desce pelo telhado. E nós vamos ler juntos, assentados mesmo. Diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele, Jesus, estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Por aí. Para fazer, irmãos, ação social, para que a graça de Deus, através de nós, chegue às pessoas, para que eu faça ação social em nome de Deus, em prol da sociedade, é necessário, como eu falei, que alguém pense. Mas não é só pensar, irmãos, não é só pensar. A questão é como você pensa o que você está pensando. Como você pensa o que está pensando.
Existem pelo menos duas formas de se pensar o que você pensa. A primeira é de uma forma reativa. Você pode pensar de uma forma pessimista, de uma forma destrutiva a você mesmo. Aquele que é reativo, ele pensa ou sente e acaba agindo de acordo com as notícias que recebe. Se recebe uma notícia boa, pensa coisas boas a respeito de Deus. Se recebe notícias ruins, pensa coisas ruins a respeito de Deus. Esse é aquele crente que está em cima, está embaixo, não é um crente constante. Se a notícia for ruim, ele culpa Deus, porque eu, Senhor, e começa a murmurar. É um pensamento reativo. Então não basta apenas pensar, tem que saber pensar. Quem pensou assim na Bíblia, irmãos? Personagem muito conhecido, Jó 3:25. É uma bênção, Jó, mas olha o que aconteceu antes da tragédia chegar na casa dele, como a mente de Jó trabalhava. O que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu. Veja a mente de Jó, grande Jó. Mas antes de sua tragédia chegar até ele, o que ele mesmo nos informa é que apesar dele ter riqueza, apesar dele ter uma família muito abençoada, apesar dele ser próspero, apesar dele sentir a presença de Deus e saber que Deus o estava abençoando, a sua mente era uma mente reativa. Por alguma razão, a mente de Jó não pensava nas bênçãos e nos milagres de Deus. Por alguma razão que o texto não informa, Jó era um cara pessimista. Aquilo que eu temia me sobreveio. Ele dá esse discurso depois que a tragédia chega. Mas qual é a razão que leva Jó a ficar pensando tanto em tragédias, se ele era um homem abundantemente abençoado por Deus? Porque não tinha uma mente proativa. Precisava aprender isso. E o que receava me aconteceu. Será que a sua mente é proativa ou reativa? Uma mente proativa é uma mente cheia de sinergia. Veja aqui o que acontece em Marcos 2, 3 e 4. Marcos 2, 3, 4 diz assim: vieram, os textos que nós acabamos de ler, né? Vieram alguns homens, trazendo-lhes um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a cama em que estava deitado o paralítico. Pensamento proativo, irmãos. Nada é empecilho. Pensamento proativo. Sabe que existe obstáculo. Na nossa vida, na vida do crente, sempre haverá obstáculos. O problema não são os obstáculos que nós vamos ter que percorrer. A questão é o que eu faço com esses obstáculos. A mente proativa não permite que estes obstáculos nos parem. Não, a mente proativa, que tem um pensamento proativo, sempre vai buscar uma solução. A Angélica falou, passe a orar 1 hora, 2 horas, talvez você esteja orando pouco, ore mais. É uma estratégia boa para que você possa iniciar o seu processo de pensamento proativo. Quem tem esse pensamento proativo, ele não para, não desiste, não esmorece, não desanima, não fica curtindo a fossa. Na década de 80 tinha essa mania, né? Gravava-se umas fitas de música, quem tem 40 para cima sabe disso. Gravava, não é isso? Gravava uma fitinha de música, só de música de fossa. Aí a menina desmanchava com o namorado, colocava música lá na cassetezinha lá no som e ficava só ouvindo 12, 24 músicas de fossa. Não tem como sair da fossa ouvindo música de fossa, né? Quer sair de fossa? Tem que pensar coisa positiva, tem que ler a Bíblia, tem que louvar. Que culto abençoado foi esse? Quem adorou essa noite, irmãos, está diferente da forma que entrou. Porque as músicas foram para cima, adoração, reconhecimento da autoridade da glória de Deus, não foi isso? Proativo. Você parte para cima, você parte para a luta. Não fica curtindo a derrota, não fica curtindo as imagens ruins. Esses homens, eles encontraram ali uma mazela, uma situação de tristeza, de doença, o paralítico. Alguém teve uma ideia e eles arrastaram aquele homem paralítico até o encontro com Cristo. Quando chegaram lá, estava fácil? Não estava fácil. Eles encontraram uma barreira de gente que chegaram antes deles, na porta, janela, em tudo quanto é lugar, e a proatividade é exatamente isso. O objetivo era levar o paralítico ao Messias, a Cristo. Eles não tinham provavelmente essa percepção de Messias, de Cristo,
mas o curandeiro, o profeta, o rabi, aquele que levava a cura. O objetivo era esse. Então esses homens, eles não desistiram, que o texto diz, quando eles olharam aquela casa onde Jesus estava e encontraram a casa repleta de gente, uma multidão. O que eles fizeram? Opa, pensamento. Como é que nós vamos entrar nessa casa? Alguém pensou, alguém criou uma estratégia diferente. Vamos mudar a estratégia. Se a primeira não deu certo, não vamos parar. Vamos fazer o quê? Insistir. Pensaram numa nova estratégia. Vamos arranjar uma escada, colocar ali em cima e a gente desmonta o telhado, desce. Estratégia. A partir daí, eles conseguiram alcançar o quê? O alvo. Quem tem pensamento proativo, irmão, este não desiste. E esse pensamento proativo não é só um pensamento humano, não. Nós temos uma tendência a entrarmos, declinarmos nas nossas emoções. Então eu preciso sim, irmão. Eu preciso, você precisa clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor. Senhor Deus, entra na minha mente. Eu falei hoje na classe de boas-vindas. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, diz a palavra do Senhor. Os filhos das trevas, eles creem piamente que os espíritos que eles invocam visitam a mente e a vida e tocam no corpo e na mente de quem eles querem. Sabem disso, né? E nós, muitas vezes, não conseguimos entender que a luz é maior que as trevas. Se os filhos das trevas fazem isso, muito mais nós temos que fazer, irmãos. Nós precisamos invocar a presença de Deus para nós, em primeiro lugar, para que Ele entre aonde, irmão? No meu joelho? Não, é aqui na mente. Deus, toma minha mente, toma posse da minha mente. Faça com que minha mente reine, viva a teu favor. Me dá coragem, me dá ousadia, me dá perseverança. Eu não estou bem. E a pessoa inteligente, ela tem que reconhecer que não está bem. Nem todo dia você está bem. Nem todos os dias eu estou bem. Tem dia que eu não estou bem. Faço o que tem que fazer, mas sei que não estou bem. Preciso de quem? É do Senhor. Cheguei aqui com febre, não sei porquê. Tomei um remédio e falou, Senhor Deus, me anima aí que eu tenho que estar firme. Já passou a febre na hora do louvor. É Deus em nós, irmãos. É um pensamento que Deus coloca em nós e nós passamos a agir de forma proativa. Agora, deixa eu mudar aqui a folha. Para se fazer em nome de Deus é necessário o quê? É necessário primeiro alguém que pense, pensamento proativo, não adianta qualquer pensamento, mas é um pensamento inspirado por Deus. E depois, em segundo lugar, nós precisamos de alguém que sinta. Vamos lá. Diz assim, então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra, Jesus. Vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Irmãos, muitos foram até Jesus, estava lotado lá, lotado de gente. Cada um foi ali para resolver as suas questões, resolver os seus problemas, as suas demandas. Isso é errado, pastor? Não. Nós temos que ir até Jesus, é o nosso caminho. Para você resolver as suas demandas, vá até Jesus. E naquela multidão, eles estavam lá pensando em si, buscando cura para si, buscando resolver as suas demandas. O problema não é eles irem até Jesus para resolver as suas demandas. A questão é que quem pensou em quem? Você vê que o texto diz que havia uma multidão e apenas 4 homens. 4 homens apenas daquela multidão pensaram em outro, além de suas demandas. Será que esses 4 homens não tinham demandas? O problema é que também precisamos enxergar pessoas que precisam de ajuda e levar essas pessoas até Jesus. Você pode levar alguém até Jesus fisicamente, pegar na mão, trazer para a igreja, fazer um convite. Mas na maioria dos casos nós vamos levar as pessoas até Jesus através da oração, através da intercessão. Estes 4 homens tiveram condições, viram a mazela, viram a crise daquele paralítico e levaram fisicamente aquele homem até Jesus, não descansaram até cumprir o objetivo. Você e eu temos que viver o que esses homens viveram, olhar para as pessoas que estão ao redor de nós e levar estas pessoas a Jesus. Uma das formas
É o que nós fizemos aqui no momento de intercessão, irmãos. É trazer à memória alguém que você sabe que está em estado de mazela, seja em pecado, seja um casamento destruído, seja os filhos nas drogas, seja uma doença física, uma doença emocional, uma doença espiritual, caminhando para o inferno. Como é que você vai levar essa pessoa para Jesus? Você, às vezes, ela não vai vir contigo pessoalmente, mas você vai colocar no seu caderninho de oração o nome desta pessoa. E ao invés de ser essa multidão que vai até a casa onde Jesus estava para cuidar dos seus próprios interesses, você vai se colocar como esses 4. Você vai levar estas pessoas primeiro até o Messias, através da sua oração. E a partir daí você vai orar por você. E mesmo que você não consiga orar por você, a palavra de Deus diz que quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes você vai orando tanto por outras pessoas, a sua lista começa a crescer tanto, que chega um momento que você esquece de orar por você, o Espírito Santo intercede por suas causas. Nós temos 2 opções, irmãos, 2 opções. Ou eu passo a ser aquele crente que vai somente ao Messias, somente a Cristo, para resolver as minhas demandas, nós temos que ir. Ou eu sou aquele crente que além de buscar o Messias para resolver as minhas demandas, eu consigo olhar para o lado e perceber que existem pessoas com sofrimentos maiores do que o meu. E aí eu sinto e começo a agir clamando ao Senhor. Quando nós falamos de ação social, significa que nós estamos agindo em prol da sociedade, seja dando uma sopinha, um casaco ou qualquer outra coisa, ou sendo intervindo espiritualmente sobre a vida destas pessoas. Eu e você, nós, servos do Senhor, precisamos ter uma percepção melhor da sociedade. Aqui é um grupo social, mas existe um grupo social em torno de nós, que nós precisamos ouvir. Vou ensinar para vocês um estilo de vida. Eu não dou dinheiro no sinal, irmãos. Agora eu não compro nada por causa do Covid. Antigamente eu comprava uma bananadinha para ajudar, agora não, né? Mas dar dinheiro em sinal eu não dou, pela questão social, não é o certo. Mas, irmãos, o que eu aprendi a fazer há muito tempo atrás, há muitos anos atrás? Toda vez que eu vejo alguém em situação de mazela, seja no sinal, seja eu passando de carro ou a pé, e vejo alguém com deficiência física, pessoas em situação de mazela, de tristeza, irmãos, eu estendo a mão, se eu estiver de carro, geralmente de carro que eu estou vendo isso, eu estendo a mão e vou orando e abençoando. Deus, tem misericórdia, abençoa, Senhor. A menina que está vendendo no sinal, Senhor Deus, abençoe ela. Quando eu passo e vejo alguém com alguma deficiência física, eu vejo a dificuldade dessa pessoa, Senhor Deus, tem misericórdia, abençoe. De misericórdia em misericórdia, de graça em graça, Deus há de agir na vida desta pessoa. Eu não tenho condições de ajudar todas estas pessoas, você também não tem. Nós não temos tempo nem dinheiro para isso, nem vida para isso. Mas nós conseguimos levar este leito até ao Messias, através do clamor, através da oração. Nós precisamos aprender e reaprender a intervir espiritualmente pela essa sociedade que está ao entorno de nós. A igreja do Senhor tem que fazer a diferença. Esta igreja já age fisicamente, mas eu como igreja, você como igreja, precisa agir espiritualmente. Porque a nossa missão é se importar com o paralítico e conduzir esse paralítico fisicamente ou espiritualmente até quem? Até o Messias. Precisamos de alguém que pense, que tenha estratégia. Precisamos de alguém que sinta as dores daqueles que estão em situação de risco. Veja o que aconteceu com Ruth 1,16. É uma história muito conhecida, eu vou ler o texto aqui, eu não sei se eu enviei para Rodrigo. Diz assim o texto e eu vou explicar. Ruth falando, não me instes para que eu te abandone. Falando para Noemi, sua sogra. E deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Irmãos, essa história é fantástica. Noemi, uma senhora de idade, não se sabe a idade, mas já era uma senhora, casada, perde o seu marido, tinha 2 filhos morrem, ou seja, ela era viúva e não tinha os filhos para ajudá-la e sustentá-la a sua velhice.
Ela perde os 2 filhos e o direito legal era que essas noras pudessem retornar às suas cidades de origem. E, obviamente, Noemi ficaria sozinha. Eram 2 noras, Orfa e Ruth. Orfa, legalmente, baseada na lei, decidiu abandonar a viúva e seguir sua vida. Legalmente, ela estava livre de qualquer dolo, mas Ruth não. Ruth, ela olhou para aquela senhora, sua sogra, viúva, que desejava fazer uma viagem de retorno à sua terra. Ruth se compadeceu. Ruth podia cuidar de si, como aquela multidão estava lá na casa onde Jesus estava para receber as suas bênçãos, mas Ruth consegue sentir piedade, irmãos. Piedade não é sentimento carnal, piedade não é sentimento humano, piedade é sentimento que procede do próprio Deus. E se você não o tem, se eu não o tenho, eu preciso pedir para o Senhor: Senhor, faz eu ser mais piedoso. Ruth olhou para Noemi, e ela, podendo abandonar Noemi na sua miséria, Ruth retorna, anda quilômetros com essa senhora idosa até chegar à cidade de Noemi, e ali, pela graça de Deus, existe um favor de Deus sobre Ruth. Deus abençoa a Ruth tremendamente, dando a ela um casamento abençoado, um casamento próspero, um casamento que deu frutos, e que o casamento de Ruth abençoou Noemi, e ficou registrado na palavra de Deus. Piedade, sentimento. Todo salvo em Jesus Cristo, irmãos, tem que ter um coração piedoso. Todo salvo em Jesus Cristo tem que ter um pensamento que olhe para o lado e veja as mazelas e reflita e parta para o último tópico, que é ação. Para se fazer em nome de Deus qualquer coisa, para derramar a graça, o favor de Deus para alguém, se faz necessário pensar, sentir e precisamos de agir. Em 1 Samuel 17:34, nós temos uma história muito conhecida. Se tiver na tela, coloca, Rodrigo. Que fala sobre o Davizinho. Alguém que age. Alguém que pensa, alguém que sente, mas alguém que é estrategista. E agiu não a favor de si mesmo, mas a favor de Deus. Veja assim. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Este é Davizinho, pastorzinho de ovelhas. Sabe qual é a cena aí? A cena que havia ali soldados hebreus, acostumados com guerra, acostumados com sangue, com batalha. Ali havia também oficiais do exército dos hebreus. Ali havia os seus generais. E havia ali um filisteu xingando, falando mal do nosso Deus, do Deus dos hebreus, dizendo que o Deus dos hebreus não poderia protegê-los. Aqueles homens fortes e valentes deixaram aquelas palavras malditas tomarem posse da mente deles, e ao invés de eles serem proativos e confiarem no Deus de Israel, eles foram reativos com aquelas palavras e sentiram medo. Aí vem Davizinho. Davizinho foi levar comida para os irmãos, curioso que era, aproveitou para ouvir as notícias. Todo mundo com medo. Davi: o que está acontecendo? Não, tem um gigante ali que está fazendo isso, aquilo, ofendendo e tal, enfim. Davi: deixa comigo, eu resolvo esse negócio. Você, Davi, eu resolvo. Já matei leão, já matei urso. O que é um filisteu para mim? Pode me deixar aí que eu vou e resolvo essa parada. Ação. Agora eu vou dizer para vocês, pegando esse exemplo. Davi teve ação, não é porque ele apenas tinha uma mente proativa, ou porque ele tinha emoção naquela ocasião. Davi, ele teve ousadia e coragem para agir,
por algo muito especial, irmãos. Davi tinha experiências. Davi tinha experiências com Deus. Você tem experiências com Deus? Você já matou um leão? Às vezes nós ficamos com medo, né? Quando o leão vem, a gente não quer lutar contra ele. Experiência com Deus, irmãos. Aí a gente mata o leão, tem refrigério, vem um urso. Não fica com medo do urso, não. Parte para cima. Mate o urso, em nome de Deus. Mate um leão, mate um urso. Quando vier o gigante, você mesmo sendo pequenininho, que nós somos isso, diante das lutas. Você vai olhar para o gigante, que está te afligindo, que está ofendendo não a você, irmãos, mas está ofendendo a sua fé, está ofendendo o seu Deus, está ofendendo o sacrifício na cruz. Você vai olhar para esse gigante como Davi olhou e vai falar: já matei urso, já matei leão, vou matar mais um. Em nome de Deus. Nada temerei, foi o que nós cantamos aqui. Nada temerei, porque eu já tive experiências com Deus. Não fuja das experiências que Deus tem colocado na sua vida. Não fique falando: ah, meu Deus, por que comigo? É porque Deus te escolheu para passar por essas experiências, ser aprovado, ter força para dar testemunho, pregar o evangelho, a salvação em Cristo Jesus, alegrar outros corações, estimular outros crentes e partir para outra batalha, porque vai vir outra. Até o dia que Jesus voltar, irmão, é de batalha em batalha, peleja em peleja, de leão em leão, de urso em urso, de gigante em gigante. Se você não quiser ursinho, não quiser leãozinho, não quiser gigante, peça para Jesus te levar hoje. Porque se você ficar aqui, meu irmão, vai haver urso, leão e gigante. Vocês entendem isso? O problema não é o urso, o problema não é o leão, o problema não é o gigante, o problema não é a doença, o problema não é o desemprego, o problema não são as crises, o problema é o que eu faço quando vem essas coisas sobre mim. Qual é a decisão minha? É ser reativo, achar que Deus me abandonou e achar que eu sou um pobre coitado que estou valendo muito e que Deus deveria resolver isso aqui, não deixar o urso vir, ou eu assumir a minha bandeira, eu sou de Cristo. Tendo ou não tendo, eu vou partir para cima. E que seja feita a vontade de Deus. Se Ele está comigo, se essa peleja dele, Ele me faz o quê? Mais que vencedor. Não para minha honra, não para minha glória, mas para a honra e glória de quem, irmãos? Cada vitória do crente, irmãos, você está honrando e glorificando a Deus. Não tenha medo, como Davi não teve. Não faça como esses oficiais, como esses irmãos de Davi, que ficaram com medo porque deixaram com que aquela palavra maldita, palavras malditas, sabe o que eu estou falando? Palavras malditas? Você tem um projeto, vem uma palavra maldita para você? Você tem um sonho, tem uma palavra maldita? Você tem um testemunho para dar, acontecer algo extraordinário na sua vida, vem uma palavra maldita. Você começa a reconhecer os seus pecados, se consagrar e vem uma palavra maldita. Eu tenho experiências aqui, já contei aqui, hoje de manhã estava conversando com uma irmãzinha, falei: não desiste, falei para ela, não desiste, porque eu tenho certeza que se você perseverar, você vai vencer, mas se você se afastar, você vai retornar sequelada. Se voltar, eu falei para ela, se voltar, vai voltar sequelada. Então vem, busque ajuda aqui, mas não se afaste da casa do Senhor, não saia da classe, permanece, porque eu não quero ter que receber você sequelada. É muito mais difícil você cuidar de alguém que saiu, se sequelou e voltou cheio de tristezas, angústias, sequelas emocionais e físicas. Portanto, não deixe que o gigante fale com você e não receba essas palavras. Quero concluir, irmãos, dizendo que alguém viu a situação do paralítico, glória a Deus por isso, e pensou em como ajudá-lo. Criou uma estratégia e um plano de ação. Alguém que se compadece ao ouvir sobre o caso e foi ajudar. Outro pegou o material que tem, faz um transporte, junta os fortes, carrega a cama até o milagre. Precisamos de servos que pensem em como resolver as mazelas. Servos que pensem em resolver as necessidades gerais que existem na sociedade. Servos que enxerguem além, que tenham estratégia, visão. Precisamos de servos que se compadeçam.
que tem o dom da misericórdia do cuidar. Se você não tem, peça a Deus. Às vezes a misericórdia, você não consegue agir, mas você consegue orar, você consegue financiar. Entende a misericórdia? Você enxerga, se compadece, e você não pode sair para dar sopa, ou dar agasalho, ou fazer uma visitação, mas você pode interceder pelas necessidades que você ouve aqui o tempo todo. Você pode ajudar com o real missionário, você pode ofertar aquilo que Deus coloca em seu coração, você sente e age. Precisamos de servos que sejam práticos e fortes emocionalmente e fisicamente, para agir e não ficar só pensando ou sentindo as dores. A igreja de Cristo precisa de você, do seu sentir, do seu pensar, do seu agir a favor da sociedade que tanto sofre, mas o seu agir será em nome de Deus. E agora, concluindo mesmo, você crê que Jesus está aqui? Sim ou não? Sim. Jesus estava naquela casa. Havia uma multidão, como aqui, no presencial e online. Havia, dentro dessa cena, Jesus, havia uma multidão em volta da casa. Consegue enxergar essa cena? As portas, janelas, uma multidão em volta, se comprimindo, querendo resolver as suas questões. Havia ali os piedosos, que olharam para a mazela, reconheceram aquela situação de mazela e levaram até Jesus este paralítico. Presta bem atenção. Tudo isso é legítimo. A multidão que buscava Jesus. É legítimo estes homens piedosos que se esforçaram para levar esse paralítico até Jesus. Mas sabe o que fica dessa história? Mesmo essa multidão que estava ali se comprimida, buscando milagre para si mesmo, existia ali também os fariseus, os escribas, só querendo olhar o espetáculo para acusar. Mesmo que estes homens, 4, 6 ou 8, tenham se esforçado, tenham sentido, coisa boa, sentiram e agiram a favor do paralítico. Só houve um milagre. Só houve um milagre naquele dia. Não foi com a multidão que estava se comprimindo. Não foi com os fariseus e os escribas e os sacerdotes que estavam ali. Não foi com quem agiu, que enxergou a mazela e levou o paralítico até lá. O único milagre que aconteceu foi que aquele que reconheceu que estava doente e dependia do milagre do Messias. Quando Jesus tem um encontro com o paralítico, após todo o sacrifício, Jesus olha para o coração do paralítico e diz, ele não elogia quem agiu, ele não elogia ninguém, ele olha para o paralítico e diz, a tua fé te salvou. Por que será? Jesus fez a leitura daquele paralítico, irmãos. Ele entendia que o que aquele paralítico estava buscando ali era além da cura física. Nós sempre temos multidões nas igrejas, como aqui hoje. O que te traz aqui? Você é a multidão que está buscando os seus benefícios com o Messias? É justo, é legal isso, tem que fazer. Você é o fariseu, o escriba que está aí olhando como é que o pastor se porta e prega? É justo, é legal isso. Você é aquele que tem agido com a sociedade, abençoado a sociedade, achando que isso é tudo? É justo, é legal. Mas o que Jesus está procurando é um coração que reconheça a sua dependência do Messias. Quando você e eu, quando nós reconhecemos que nós somos doentes e que a cura está em Jesus, Ele derrama sobre nós a cura. E aquele que não tem salvação, que não sei se aqui tem alguém que ainda não teve encontro com Cristo, só é possível receber não só a cura presencial, presente, momentânea, mas a cura eterna, se eu reconhecer, se você reconhecer que é doente, que está enfermo e que não tem jeito e que não vai conseguir sozinho. Aí sim, Jesus olha
para você, como olhou para o paralítico, vai falar: você está salvo. Você está salvo. Mas para ratificar o poder de Jesus, ele olha para os fariseus, que toda a multidão de religiosos tem fariseu, e diz: vocês querem milagre? Então levanta e anda. Mas a primeira coisa que Deus deu a esse paralítico, a esse doente, foi a salvação eterna. Queria chamar o louvor para nós cantarmos aqui. Eu quero dizer para você, a cura física é importante, irmãos. Os milagres que nós desejamos são importantes. Mas Jesus colocou a cura física em segundo plano. Olhem para mim. Jesus não colocou a cura física em primeiro plano. Jesus disse: a tua fé te salvou. Você quer ser salvo? Quer ser salvo da sua angústia? É Cristo. Quer ser salvo dos seus medos? É Cristo. Quer ser salvo das suas tristezas profundas, das suas ansiedades, do seu não saber para onde ir? É Jesus. Você só precisa de uma coisa: reconhecer que está doente e que precisa de Jesus Cristo como único na sua vida em todas as áreas. Você pode pensar muito, é importante. Você pode sentir muito, é relevante. Você pode agir muito a favor de toda a sociedade, mas não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, a sua vida eterna. Portanto, pense proativamente através de Deus. Sinta, seja piedoso. Haja a favor de Deus, a favor do reino, mas se preocupe com você também. Faça uma avaliação e reconheça, como eu reconheço todos os dias, irmãos. Eu sou doente, eu preciso do Messias em mim. Reconheça agora, enquanto nós estamos louvando. Reconheça que você é doente e que precisa de Cristo. Mas eu sou salvo, mas é doente. Precisa de Cristo em você todos os dias, para você pensar, sentir e agir com graça a favor da sociedade. Só assim, sendo salvo, eu consigo agir com graça e levar salvação. Dar comida por dar comida não leva a salvação. Só apenas levar não é isso que Jesus quer, que reconheçamos a nossa mazela, a nossa doença, para que haja salvação em mim e através de mim.